Eu sempre falo, irmãos, sou meio chato, repetitivo. A gente vai envelhecendo, a gente fica repetitivo. Eu sei, eu tenho consciência disso. Então, aquilo que a gente canta, a gente vive. É realidade na nossa vida? Amém? Tem que ser. Tem que ser, irmãos. E esse louvor é tão lindo, né? E nós precisamos vivê-lo sempre, sempre. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, né? Você precisa estar aqui nos átrios do Senhor. Precisa estar na casa de Deus. Tem que ser o teu prazer. Amém, queridos? Estar na casa de Deus. Não para bater cartão, não para agradar, muito menos para agradar pastor, agradar qualquer um. Você está aqui para agradar Jesus. Glória a Jesus. Se faz diferença vir, né, se não faz diferença vir na igreja, o que nós estamos fazendo aqui? Se não faz diferença, por que eu estou perdendo meu tempo? Hoje está um sol. Eu podia estar numa prancha de stand-up. Agora, não é pecado. É lícito. Qual é o problema? Você ir na praia, prancha de surf, pôr uma cadeira de praia ali, não tem pecado nenhum. Mas, se não faz diferença estarmos aqui, para quê? Vamos para a praia. Olha, nós moramos em Santos, queridos. Acorda. O que você está fazendo aqui com todo esse monte de roupa? Né? Então, meu prazer é estar na casa de Deus. Todos os dias? 24 horas por dia? Não. Eu não estou aqui 24 horas por dia. Não é isso. Mas há um momento que a gente precisa, nós precisamos nos dedicar em buscar o Senhor. Amém? Eu vou sempre falar isso, porque um dia eu vou ser cobrado. Né? Então, nós precisamos ministrar. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 3. Vai falar sobre Apocalipse hoje. O que eu vim fazer na igreja? Justo hoje. Apocalipse 3, versículo 14. A palavra de Deus diz assim. Se você puder colocar o seu celular no modo avião, para que nada tome a tua atenção agora, né? Para que o teu foco esteja nas coisas de Deus. São 2 horas no domingo. Aproveita. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Palavra de Deus para a nossa vida. Aleluia. Então, amados, no ano de 81 da era cristã, passou a reinar em Roma o imperador Domiciano. Domiciano, né? E há vários imperadores. E esse imperador, ele foi o primeiro imperador a exigir, né, a requerer para si o direito ou
de ser adorado como Deus, de que se fizessem a ele sacrifícios. E por causa disso começou a se construir em todo o Império Romano vários templos de adoração ao imperador. Você vê que coisa absurda. E esse rei, você imagina, um rei que quer essa adoração para si, ele era muito perverso e muito cruel. E houve uma grande perseguição política contra os judeus e perseguição física contra os cristãos naquela época. Os cristãos eram mortos porque tanto os judeus como os cristãos estavam sofrendo porque eles não aceitavam adorar ninguém a não ser Deus. E quem não adorasse o imperador sofria com morte, com prisão, com exílio. Ele ia sofrer retaliações por causa disso. Então foi algo terrível. E por causa disso, o que ele fez? Naquela época, só o apóstolo João estava vivo. Ele era a voz dos apóstolos daquele tempo. Um dos que tinham andado com Jesus. Então ele tinha uma representação muito forte. E para tentar calar a boca da igreja, fechar a boca, ele fez o quê? Ele exilou o apóstolo João para uma ilha chamada Patmos, que era uma ilha prisão, onde todos aqueles que iam para essa ilha acabavam morrendo. Ninguém saía vivo dessa ilha. Mas o nosso Deus é poderoso, soberano. E em vez de João morrer na ilha de Patmos, pelo contrário, ele teve a maior visitação da sua vida ali. Ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse, né? Por isso mesmo, Apocalipse significa revelação. E anos antes, ali, João estava em Éfeso, quando ele foi preso. Estava ali na Ásia Menor, né, numa das 7 igrejas do Apocalipse. As 7 cartas, as 7 igrejas que estão no livro do Apocalipse. E anos antes, aproximadamente 25 anos antes, Paulo esteve em Éfeso e fez uma grande obra em Éfeso. O apóstolo Paulo, ele ficou 3 anos nessa cidade, formando discípulos, pregando o evangelho, onde as pessoas eram curadas, onde ele enfrentou tremenda oposição, onde uma grande igreja ali nasceu, e muitos se converteram, muitos que praticavam artes mágicas, feitiçarias, jogaram tudo isso fora e se entregaram ao Senhor Jesus. E por causa disso, o evangelho se espalhou também em toda aquela região. Então, muitos dos discípulos que foram formados ali, certamente foram para outras cidades, e a partir de Éfeso, indiretamente, Paulo começou a plantar igrejas naquela região: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e ainda outras, em toda aquela região. E agora João está em Patmos, e Jesus aparece para ele, e em Apocalipse 1:10, justamente, João escreve: Apocalipse 1:10, ele escreve assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então começa aqui a revelação do Apocalipse. E os 3 primeiros capítulos são 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Essas cartas, elas foram cartas reais, enviadas por Jesus, por meio do apóstolo João, às 7 igrejas da Ásia Menor. Cada igreja vivia uma realidade diferente. Estavam ali. E elas tinham virtudes e tinham também pecados. Foram igrejas que receberam exortações, foram corrigidas. Cada uma delas tinha um desafio particular que precisava ser enfrentado. E uma das características, ou uma das formas como estas cartas podem ser interpretadas, além de serem cartas literais, para aquele templo, para aquele momento, para cada uma daquelas igrejas, muitos estudiosos entendem que essas 7 cartas
as 7 igrejas também representam de forma profética os diferentes períodos da história da igreja ao longo desses 2000 anos desde Cristo. Então, aquelas 7 cartas para as 7 igrejas não eram só para aquele momento, mas eram para toda a história da igreja. Até os dias de hoje, elas servem para as igrejas. E também, em terceiro lugar, e talvez de maneira ainda mais prática, para cada um de nós, cada carta é uma mensagem permanente do Espírito Santo para todas as igrejas e para cada cristão de cada época. Então, quando você lê as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, há uma mensagem de Deus para cada um dos cristãos, para cada um de nós, em todas as épocas da igreja. Ela fala conosco, ela ministra na nossa vida. Amém? Deve ministrar na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. As exortações, os elogios, os chamados ao arrependimento, as promessas, né? As promessas ao vencedor, elas continuam atuais. Cada um de nós, para cada um de nós, desde o início da igreja. Por isso, ao ler essas cartas, não devemos perguntar apenas o que Jesus disse àquela igreja. Nós devemos perguntar o que Jesus está falando para a minha igreja. O que o Senhor está querendo falar para mim? O que o Espírito Santo quer ministrar para a minha vida? Amém, queridos? É algo maravilhoso. E voltando aqui para Laodiceia, essa igreja era a igreja mais rica da Ásia. Ficava numa cidade, na cidade mais rica naquela região. Uma cidade que tinha ali indústrias, havia muita riqueza naquele lugar. Esta igreja era a igreja que fazia a melhor avaliação de si mesma. Então, ela diz, né, Jesus vai dizer, né, que ela diz, eu sou rica, estou abastada, né, não preciso de nada. Ela não enfrentava os problemas que as outras igrejas da Ásia enfrentavam. Quando você lê as 7 cartas das 7 igrejas, você vai ver que as outras, todas elas praticamente enfrentavam lutas, problemas, que a igreja de Laodiceia não enfrentava. Éfeso enfrentava uma grande pressão dos falsos apóstolos, dos falsos mestres e de doutrinas contrárias à palavra de Deus. Além de receber uma exortação de que ela havia abandonado, além dos muitos elogios, ela recebeu uma exortação de que ela havia abandonado o primeiro amor. A gente prega muitas vezes sobre Éfeso. Usa a carta dela para falarmos sobre quando a pessoa perde o primeiro amor por Cristo. Laodiceia não passava por esse problema. Esmirna enfrentava grande pobreza material. Laodiceia era rica. Esmirna era uma igreja muito pobre, mas amada do Senhor. Pérgamo enfrentava uma grande perseguição, a ponto do seu líder, Antipas, ter sido queimado vivo dentro de um boi de bronze. Imagina, há muita perseguição ali, justamente por causa da adoração ao imperador. Laodiceia não tinha esse problema. A Laodiceia tinha paz. Tiatira enfrentava o perigo das heresias por causa de uma falsa profetisa Jezabel, que ministrava para que houvesse imoralidade sexual. Isso para os irmãos, coisas loucas, absurdas. Não há nenhum relato de que em Laodiceia havia problema de moralidade sexual. Sardes, Jesus diz que era uma igreja morta, vivendo em imoralidade, mas Laodiceia não. Mais uma vez, Laodiceia não tinha esse problema. Filadélfia, a mais elogiada de todas. Jesus diz dessa igreja, de que ela tinha pouca força, mas guardava a sua palavra e não negaste o nome de Jesus, apesar de toda a pressão, apesar de Jesus dizer que Filadélfia não tinha muita força. Laodiceia, aos olhos de muitos, naquele tempo e aos dias de hoje, seria vista como uma igreja forte. Uma igreja bem preparada para tudo. Com condições, com estrutura, provavelmente um bom louvor, um ministério de crianças maravilhoso, trabalho missionário, né? O YouTube da igreja bombando, redes sociais, o melhor Instagram, podcasts maravilhosos. Talvez fosse tudo isso
Congressos tremendos, onde as pessoas iam e choravam. Saíam de lá chorando. Dizendo, eu estou todo arrepiado. Igreja forte. Que chamava atenção. Não sei. Isso aqui é só um comentário meu, viu? Não tem crítica para ninguém. Difícil, né? Mas Laodiceia faz uma excelente avaliação de si mesma. Uma igreja que talvez estivesse aplaudindo a si mesma, né? Mas é a igreja que Jesus escreve a mais pesada de suas cartas, das 7 igrejas. É a mais dura, é a mais pesada. Apocalipse 3, 15 a 17 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quem está dizendo isso é Jesus, viu? Nesta carta, Jesus usa várias figuras. Ele fala de quente, morno, frio, vestes brancas, colírio. E não é por acaso que Jesus vai falar destas coisas. Porque Jesus sempre usava as parábolas. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Jesus, ele mostra aqui que ele conhecia a cidade. Ele sabe todas as coisas. Jesus conhecia a cidade de Laodiceia. Jesus conhecia o povo de Laodiceia, das 7 cartas, 7 igrejas, conhecia tudo. Ele conhecia a cultura, Jesus conhecia a geografia da região. Por isso ele usa estas figuras. E abrindo um parêntese aqui, irmãos, Jesus conhece esta igreja. Jesus conhece o povo desta igreja. Jesus conhece o bairro aqui, Aparecida, onde nós estamos. Jesus conhece a Ponta da Praia. Conhece o Imbaré, conhece os bairros ao redor, Jesus conhece a geografia desta cidade. Jesus conhece cada um de nós. Jesus me conhece 24 horas por dia. Jesus conhece você. Fala para quem está do seu lado, Jesus te conhece. Aí você aproveita para fazer cara, dar cutucão, né? É o momento. São 10 segundos aqui para você poder falar alguma coisa. Agora continua prestando atenção. Glória a Deus. Jesus conhece quem está online. Jesus conhece tudo, irmãos. Ele sabe que você que está aí nos ouvindo, que vai ouvir depois, ele conhece você, tua casa. Ele sabe se você está de pijama, deitado na cama, assistindo esse culto. Né? Conhece, ele sabe todas as coisas. É rir para não chorar. Meu irmão, a cidade de Laodiceia, ela ficava situada em um vale. Ali o vale do rio Lico. Ali haviam 3 cidades, né? Assim como eu falei aqui, Ponta da Praia, Aparecida, Imbaré, que são bairros. Lá haviam 3 cidades conhecidas: Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Então, Colossos também, né? Tem a carta aos Colossenses. Fazia parte daquela região. E Hierápolis, ela possuía fontes de águas quentes. E do outro lado, Colossos possuía fontes de águas frias, águas geladas. E ambas as águas, elas eram terapeutas. Eram águas curativas para aquela região. Os historiadores falam que as águas quentes, nós sabemos que elas são terapêuticas, né? Trazem alívio, são boas. As águas geladas também, para muitos, são curativas. São águas que são usadas também para curar, além de matar a sede. E os historiadores dizem que as águas que chegavam de Hierápolis, que vinham de Hierápolis para Laodiceia, no meio do caminho elas se tornavam mornas e intragáveis. Então eu ouvi vários historiadores, o Hernandes Dias Lopes, o Luciano Subirá, falando: essas águas eram, segundo os historiadores, intragáveis. Não conseguia se beber, ruins de beber. Por isso as pessoas tinham ânsia. E Jesus está aqui usando esses exemplos para nos ensinar. Como eu falei, Jesus usava figuras. Jesus falava através de parábolas. Jesus falava através do cotidiano, da comunidade, do que
Jesus sempre usava esses exemplos para que as pessoas entendessem. E nas cartas, nessas 7 cartas, da mesma forma ele vai usar. Por isso seria melhor, ele está dizendo aqui, melhor que você fosse frio. Ou seja, águas frias de Colosso representavam alguém que saciava a sede dos sedentos. Durante muito tempo eu entendi que, seja frio ou quente, frio, que se é frio espiritualmente, ou quente. Mas ser frio espiritualmente também não é bom. E Jesus está dizendo, melhor fosses frio ou quente. Mas por ser morno, estou a ponto de vomitar-te da tua boca. Então Jesus está usando esse exemplo para dizer, olha, é melhor que você fosse frio, que você fosse figura das águas que matam a sede, que saciam a sede dos sedentos espiritualmente. Que você pudesse ser esse exemplo. Ou se você fosse quente. Ou seja, águas quentes, pois elas representam alguém que traz alívio. Alívio aos cansados. E na palavra de Deus nós vemos isso lá em Mateus 11, 28 e 29. Né? Pastor Nando leu, aqui nada acontece por acaso. Ele abriu o culto com essa passagem. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Isso aqui é figura da água quente. Desse discípulo de Jesus, que seria água quente. Ou da água fria, que mata a sede. João 7, 37 a 38 diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Então, que você fosse frio ou quente. Então nós, amados, como portadores da palavra de Deus, nós devemos, portadores da palavra de Deus, como alguém que você entregou sua vida para Jesus, você é discípulo de Jesus, nós somos instrumentos de Deus para matar a sede e para levar alívio, que só Jesus pode dar aos sedentos, aos cansados e oprimidos, só Jesus. Mas nós somos os instrumentos para que isso aconteça, para que alguém alcance, para que chegue o alívio, para que chegue a água que mata a sede. Aleluia! Por isso também Paulo, em Romanos 10, 15, ele cita Isaías 52, 7. São 2 versículos. Romanos, ele está lembrando o que diz lá em 52, 7, que está escrito assim, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aleluia! Quando nós, como discípulos de Jesus, anunciamos as boas novas, nós estamos levando água aos sedentos, nós estamos levando alívio aos que estão cansados e oprimidos. Estamos sendo úteis no reino de Deus. Estamos cumprindo o nosso chamado. Isso é a figura do frio e a figura do quente. Voltando aqui aos mornos. Jesus diz, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Lembrando que Jesus, irmãos, repreendeu algumas dessas igrejas por problemas, lembrando que mais adiante abandonarem o primeiro amor, seguirem ensinamentos contrários à Bíblia, doutrina de Balaão e Jezabel, falsa profetisa, comendo coisas sacrificadas aos ídolos e cometendo prostituição. Está tudo lá, Apocalipse 1 a 3. Você vai ficar curioso agora e você vai ler. Espero. Nada disso Jesus disse que havia nessa igreja. Mesmo assim, a repreensão mais dura das 7 igrejas é essa. Aí você fala, poxa, mas essa igreja é um exemplo. Essa igreja é comportada. E recebe a mais dura. Você já pensou? Jesus fala, é Jesus, não é João inventando história. Estou a ponto de te vomitar da minha boca. Você me causa náuseas. Você me causa enjoo. Misericórdia. Eu comecei, irmãos, a preparar essa palavra, como eu digo para vocês que as últimas pregações mudam a minha oração, eu comecei a falar, Senhor, tira a Laodiceia da minha vida. Tira a Laodiceia do meu coração. Senhor,
Me ajuda a ver se tem. Espírito Santo, fala comigo. Se tem Laodiceia na minha vida, me mostra, me revela. Porque eu não quero ser como Laodiceia. Sabe o que é isso, irmãos? Vou falar, eu tenho temor de Deus. E isso é uma oração de quem não quer ser arrogante e soberbo. Estou abastado, rico, estou bem, estou espiritualmente, não preciso de nada. Misericórdia. Precisamos sempre. Glória a Deus. Pastor Douglas Gonçalves afirma que eles eram crentes sem intensidade. Porque Jesus está falando com quem? Para quem a carta é dirigida? Para o pessoal que está no mundo, não é? A carta está sendo dirigida para quem não quer nada com Jesus. Todo mundo que vai lá na Sapucaí pular carnaval, né? Se veste de demônio. Já falei. Está falando um monte de coisa aqui. É para eles as cartas. A carta é para quem? É para a igreja. Isso é o que é o mais sério. Jesus está falando com uma igreja. Com quem está indo lá nos cultos de Laodiceia, aonde a igreja se reunia. Está falando com eles. Então está falando conosco. Então por isso que as cartas do Apocalipse servem de exortação para os cristãos de todas as épocas. Pastor Hernandes Dias Lopes afirma que eram crentes sem fervor espiritual, crentes apáticos. São eles que estão falando. São autoridades que eu respeito. Então presta atenção. Não há nada que entristeça mais a Jesus do que um crente morno, um crente que vive sem intensidade, sem fervor espiritual, um crente que vem à igreja e volta para casa mês após mês, ano após ano, e não tem fervor, não tem entusiasmo, não tem quebrantamento, não tem arrependimento genuíno, não tem sede e fome de Deus, não tem fome de da palavra, não tem vida de oração, não se santifica. É isso aqui. Isso aqui, irmãos, eu peguei de um apanhado que eu fui ouvindo, catei aqui, eu não inventei nada. Então o assunto é sério para nós. Voltando aqui, Apocalipse 3, 17 e 18. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E vestes brancas, para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Então, mais uma vez, no versículo 17. Laodiceia, para si mesma, ela era perfeita. Como eu sou boa. E sem ter falta de nada em sua própria avaliação. Ela fazia uma avaliação de si mesma. Não, está tudo bem aqui. Olha só, que igreja que nós somos. Mas na visão de Cristo, ela é desgraçada, ou seja, sem a graça divina. Que coisa, né? A igreja de Laodiceia achava que estava cheia de bênçãos e favores materiais, mas diante de Deus eles operavam na completa ausência da graça real. Eles eram espiritualmente mendigos, calejados e miseráveis, dependendo apenas do próprio orgulho. Para isso eu quero chamar a minha atenção para algo muito importante. A minha e a tua. Jesus tinha e tem a avaliação correta sobre as nossas vidas, amém? Ele conhece, ele sabe tudo. Laodiceia tinha uma avaliação de si mesma completamente diferente da avaliação daquele que sabe todas as coisas. Aquele que sabe tudo, aquele que conhece tudo, que tem toda a onisciência. Jesus, ele fazia uma avaliação totalmente diferente deles. Hebreus 4:13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, nuas, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está claro diante dele, não se esconde nada.
Jesus sabia e sabe o que ninguém sabe. E em 1 Coríntios 15, 19 diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Laodiceia era miserável. Laodiceia era conhecida por 3 coisas: seu sistema bancário, riqueza e ouro. Tinham muito ouro, tinham muitos bancos lá. Conta a história que houve um terremoto perto daqueles tempos. Houve um terremoto que destruiu quase toda a cidade. Laodiceia não precisou de ajuda de ninguém para reconstruir toda a cidade novamente por causa da sua riqueza. A cidade era uma cidade rica. Se virava sozinha. Muitas indústrias. Eles tinham lá uma indústria têxtil. Era uma lã negra que era exportada para todas as regiões, caríssima. Eles tinham também uma escola de medicina famosa por um colírio ocular, que era o pó frígio, que era exportado para muitas cidades. Por isso Jesus fala para eles, né? Vocês precisam de colírio verdadeiro. Vocês precisam de vestes para cobrir a sua nudez. E Jesus vai usar exatamente os 3 motivos, as 3 fontes de orgulho da cidade para expor a pobreza espiritual deles. E que certamente influenciava a igreja, que está sendo repreendida. Eles tinham ouro, mas Jesus oferece ouro provado no fogo, no verso 18. O ouro deles não valia nada diante de Deus. Eles produziam vestes de lã pretas famosas, mas estavam espiritualmente nus. E Jesus diz: vocês estão cegos, vocês produzem colírio para curar os olhos dos outros, mas vocês espiritualmente são cegos. Vocês não enxergam a pobreza espiritual das suas vidas. A autossuficiência material havia produzido cegueira espiritual. Eles mediam a bênção de Deus pelo padrão de vida e não pela intimidade com Cristo. Como diria Spurgeon, o perigo de Laodiceia não era a pobreza, mas a prosperidade sem Deus. E aí responda para você. Eu vou responder para mim e você responde para você. Como eu meço minha condição espiritual? Pelo que tenho ou pela minha comunhão com Cristo? Isso é prosperidade. Amém? Isso é crescimento espiritual. Depois da avaliação mais dura de todas as 7 cartas, vem um dos versículos mais surpreendentes do livro. Só para lembrar que Jesus disse: eis que estou... vem um dos versículos, né? Porque Jesus vai dizer: eis que estou a ponto... Jesus falou, a ponto do quê? De... Né? A gente faz a piada do Hugo, né? Não tem ninguém chamado Hugo aqui, né? Pelo amor de Deus. Nem ouvindo. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O versículo mais surpreendente dessa carta está no versículo 19, que diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esse versículo é o ponto alto desse capítulo, dessa carta. Por quê? Porque Jesus está mostrando que ele não está abandonando Laodiceia. A repreensão é dura, mas ele não abandona. Ele estende a mão. Ele tem misericórdia. Ele continua amando aquela igreja. Ele continua amando a igreja. Que coisa tremenda, irmãos. Ele está disciplinando quem ama. Então, por isso que a ordem do texto é importante. Primeiro vem o amor, depois a repreensão. Eu repreendo porque eu amo. Não é uma repreensão que nasce da rejeição, mas do amor de Jesus. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Fala para quem está do seu lado. Agora você pode dizer com toda autoridade, certeza. Fala para quem está do seu lado: Jesus te ama. Jesus, irmãos, te conhece. Jesus conhece o teu dia. Ele sabe tudo o que você faz. Ele conhece as tuas 24 horas. Ele sabe o pecado que você cometeu. Mas ele continua dizendo: eu te amo. Por isso eu te repreendo. Por isso eu estou te exortando. Ele continua amando aquela igreja.
Isso é um alívio para nós. Hebreus 12:6 diz, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho. A disciplina de Deus é prova de filiação. É a prova de que Ele está nos chamando de filhos, não de abandono. Jesus não está dizendo, estou a ponto de vomitar da minha boca, eu vomitei, pronto, acabou, não quero mais saber de vocês. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está chamando, ele está tentando assim, Laodiceia, acorda. Olha para você com os meus olhos, Laodiceia. Pede discernimento do Espírito Santo para a vida que você tem levado, os teus dias. Você não vem mais na igreja. Vem uma vez por mês. Laodiceia, acorda. Qual é o teu compromisso comigo? Você tem preguiça de ler a Bíblia, Laodiceia. Laodiceia, você não gosta de orar. Vir na igreja é um fardo. Ir num grupo familiar é canseira, Laodiceia. Será que Jesus estava falando isso? Pode ser. Esses pastores que gostam, né, de fazer figura da... Glória a Deus, Ele convoca ao arrependimento porque ainda os quer. Ele quer aquele povo. Versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então, amado, pensa nessa passagem. Ela é linda, né? A gente usa para falar... Jesus está à porta da tua vida, entrega a vida para Jesus. Mas pensa comigo, se Jesus está do lado de fora batendo na porta desta igreja, quem é que eles estão adorando lá dentro? Quem é que está dentro dessa igreja? Quem é a fonte de adoração, de louvor, dentro da igreja? Se Jesus está do lado de fora pedindo para entrar, quem é que está sendo adorado ali? Eles estão adorando eles mesmos. A vida deles. Olha como eu sou, olha como Deus me abençoou. Olha como é que está tudo bom na minha vida. Jesus está falando assim, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu entrar na tua casa. É uma exortação para nós. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Eles se sentem salvos pelas obras. Bom comportamento, boa conduta, sucesso financeiro, acorda. Se Deus não é prioridade em sua vida, você está morno, insensível, pobre, cego e nu. Espero que ninguém levante e vá embora agora. A carta é para a igreja, mas a promessa do versículo 20 é no singular. Se alguém ouvir, se alguém... entrarei em sua casa, muda tudo. Jesus muda do plural para o singular, de propósito. Meu irmão, a palavra de Deus não tem nada ali, por acaso. Então, se alguém ouvir, se tiver alguém aí que ouvir, abre a porta. Eu vou entrar na sua casa. Não há nada que entristeça mais a Jesus do que um crente morno, um crente que vive sem intensidade, sem fervor espiritual, vir à igreja um fardo, numa pequena família canseira, sem interesse pela palavra de Deus, sem tempo para orar, troca o culto por qualquer programação. Eu escrevi aqui, irmão, ou pela cama. E não sente falta de Deus em sua vida. Examine sua vida, reflita. Será que eu estou morno? Toca na pessoa do lado, vê como é que está a temperatura dela. Hoje tem aqueles relógios, né, que você vê a temperatura do corpo. Está morninho. Oh, Deus do céu. Qual é a promessa do versículo 20? Cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo. Eu podia pegar aqui o Salmo 23, para pregar sobre o Salmo 23, onde Jesus fala, né, que ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A ceia, irmãos, tem muita coisa na ceia, envolvida na ceia. Naquele tempo, no Salmo 23, quando Davi escreve, ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Jesus, eu ouvi disso de um judeu, explicando o que significava aquilo. Eu falo o seguinte, você prepara uma mesa, uma ceia, não é qualquer comida, não é um lanchinho, é uma ceia para o seu amigo. Quando você quer dizer para alguém, você é meu amigo, você faz uma mesa linda para ele. Por quê?
Porque você está mostrando para os inimigos dele que ele é teu amigo. E se os inimigos dele mexerem com ele, estão mexendo com você. Então Jesus está dizendo, Davi, você é meu amigo. Eu quero que os teus inimigos saibam que você é meu amigo. Se os teus inimigos mexerem com você, estão mexendo comigo. Naquele tempo era assim. Né? Não vamos endemonizar ninguém. Mas Jesus está dizendo, vocês são meus amigos. Se o diabo vier contra você, eu estou contigo para te proteger. E aqui, por isso que a ceia, em grego, era deipinon. Essa palavra aqui, literalmente, era a refeição principal do dia. A palavra que é usada aqui é a palavra de a principal refeição do dia. Então não era uma comidinha, era algo longo, era uma refeição longa e íntima. Eles tinham tempo para isso. Né? Não era um lanche, era algo prolongado. Então Jesus está falando assim, nós vamos ter comunhão, eu vou sentar com você, nós vamos conversar. É uma comunhão íntima de Jesus, ele está prometendo isso, é uma promessa, é uma imagem de comunhão restaurada e profunda, não apenas de perdão pontual. Não é assim, eu te perdoo, pode ir. Não, é continuar essa comunhão, dia a dia. Então você pode desdobrar isso de 3 formas. Primeiro, comunhão presente. Cearei com ele, ele comigo. Jesus não vem apenas para abençoar de longe, mas para se sentar à mesa, viver junto na intimidade diária. É relacionamento com Deus todo dia. Vitória prometida, no verso 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Meu irmão, que promessa é essa? O convite à porta não é o fim, é o começo de um processo de vitória que termina em reinar com Cristo. É um chamado universal. No verso 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como em todas as 7 cartas, o Espírito fecha convocando cada ouvinte individualmente a responder. Ele está querendo uma resposta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando conosco. E esse ouvir é dar ouvidos. Dar ouvidos é pôr em prática. Não é só ouvir. Eu ouvi, pronto. Não. Dar ouvidos ao que alguém diz é pôr em prática. É tomar uma atitude. É ser intencional. E aqui é o único lugar da Bíblia, em toda a Bíblia, onde Jesus pede permissão para entrar em algo que já é seu. Ele comprou a igreja com o sangue dele. Amém? Atos 20, 28 nos mostra isso. Mas ainda assim, Jesus está batendo e está esperando alguém abrir. Isso mostra o respeito de Cristo pela vontade humana. Ele não arromba a porta, ele convida a resposta, ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir, né? Aceita Jesus, no sentido de que, na verdade, quem aceita é Ele. Receba Cristo na tua vida. Não só numa simples oração, mas no seu dia a dia, na sua vida. Amém, queridos? Então, estamos terminando aqui. Se o pessoal do louvor quiser subir, por favor, não saia, não levante, não vai para o banheiro agora. Seu carro, em nome de Jesus, não está sendo roubado. Uma carta, a carta mais dura para uma igreja, mas assim, ainda assim, uma carta que produz esperança, uma carta que traz esperança, cheia de amor de Deus, apesar da palavra dura. O Senhor é assim conosco, de si mesma. E há uma ironia terrível aqui no crente morno. Ele não sente necessidade de nada, exatamente quanto mais precisa de tudo. Não percebe, por isso nós precisamos orar. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, mostra para mim. Mostra para mim, Espírito Santo. Eu estou sendo um crente morno? Senhor, eu sou bom, eu não roubo ninguém. É o que eu falo antigamente, o pessoal chegava para mim, falava, não mato, não roubo, não faço mal para ninguém, eu vou para o céu. Laodiceia nos dá essa ideia.
de que não basta só não roubar, matar e não fazer mal para ninguém. Precisa ter um relacionamento com Jesus. Você precisa mostrar fervor espiritual, intensidade, e pedir para Ele: Senhor, me ajuda a ter fervor, a desejar a Tua presença na minha vida, a Tua transformação aonde precisa. O Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha vida, me ajuda, Senhor, a querer mudar verdadeiramente. Me ajuda, Senhor, aonde eu não consigo. Me transforma. Me ajuda, Senhor Deus, a mortificar a minha carne, a ser encontrado com a lâmpada acesa, a ser encontrado na sua volta com os pés, com os olhos, com o coração no caminho estreito que conduz à vida eterna, a multiplicar o talento que o Senhor colocou na minha vida, os dons, os recursos que o Senhor me deu, a multiplicar para o Senhor quando o Senhor vier pedir conta. O dia que nós tivermos que prestar conta com Ele. O que você fez com o que eu te dei, com o que eu coloquei na tua vida? Glória a Deus. Aleluia. E o problema do morno é que ele não sente nada disso como problema. É o estado mais difícil de sair. Não é fácil. Então a pergunta não é: você é um bom cristão? É: onde está Jesus na sua vida? Dentro, reinando, ou do lado de fora, batendo? Está perguntando isso para nós. Porque a cena de Apocalipse 3:20 não é uma ameaça, é um convite. Aquele mesmo Jesus que morreu por essa igreja, que a ama a ponto de repreender, ele está parado à porta, com a mão levantada, esperando. Ele não força a entrada, ele não desiste de bater, mas ele espera uma resposta. E hoje essa porta pode ser: ei, quando você vai levar a sério os cultos na igreja? Quando você vai levar a sério a obra de Deus? Quando você vai levar a sério uma transformação no teu casamento, nos teus relacionamentos? Quando você vai levar a sério uma vida de indiferença com a palavra, oração e comunhão? Um pecado que você aprendeu a conviver e já nem chama mais de pecado. Ah, não tem problema. Uma frieza no seu relacionamento com Deus que você disfarça de estar ocupado. Jesus está batendo. Jesus está batendo na porta. E a promessa dele é linda: quem abrir, ele não vai só entrar, ele vai sentar à mesa e cear. Comunhão de verdade, intimidade restaurada, e mais adiante um trono ao lado do seu, para quem vencer. E a única pergunta que resta é: aqui o próprio texto termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Essa noite eu fui dormir. Aí de madrugada eu acordei quase 3 horas da manhã, e no meu ouvido estava assim: ser, pois, zeloso e arrepende-se. Ser, pois, zeloso, e eu fiquei assim: ah, meu Deus do céu, vou ter que levantar. Aí eu fui no banheiro, como todo mundo, né? Vai fazer xixi, volta, e ficou. Aí eu peguei, falei: deixa eu ver o que fala aqui, ser, pois, zeloso e arrepende. Porque de quase todo a carta, de 14 a 22, a única coisa que eu não fiz menção foi sobre ser zeloso e arrepender-se. É como se o Espírito Santo madrugada falou: falta alguma coisa aqui, está faltando você falar sobre isso. Aí eu fui pesquisar e encontrei bastante coisa, e eu anotei aqui: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O zelo aqui é o oposto da mornidão. O morno é indiferente, o zeloso é comprometido. O morno se acomoda, o zeloso busca agradar a Deus. O morno acha que está bem, o zeloso reconhece a sua necessidade de mudança. Por isso Jesus não está apenas dizendo arrependa-se, ele diz arrependa-se com fervor, com seriedade, com decisão. Eu falei: glória a Deus, terminei a palavra. Agora eu terminei a palavra, pode ficar de pé. As duas coisas. E orei e falei: Senhor, se eu tenho que ser zeloso e me arrepender de alguma coisa, fala primeiro comigo, Senhor. Fala com a minha vida. Quero mudar. Eu quero o Senhor.
ser o que o Senhor quer, eu quero ser o discípulo que o Senhor quer que eu seja. Senhor, eu não quero ser apenas um admirador de Cristo, mas eu quero me tornar cada dia mais um discípulo de Jesus, o discípulo que Ele quer. Faça essa oração para você hoje. Fala: Senhor, se você é um admirador, irmão, não se contente em ser um admirador. Laodiceia era alguém que, se era igreja, era alguém que admirava Cristo, admirava a igreja, admirava ser igreja. Não, Jesus está falando aqui: eu quero que você seja zeloso e arrepende-se, seja um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Caminhe, avance. Não se satisfaça apenas com uma boa vida, bom comportamento. É muito importante, pelo amor de Deus. Não sai batendo em todo mundo agora não, né? Vou xingar todo mundo, não adianta. Não, irmãos, o Senhor quer que você dê um passo. O Senhor quer que você avance na sua comunhão com Ele. Ele tem mais para fazer na sua vida. Ele tem mais para te curar, te libertar e abençoar a sua casa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, amados, vou fazer aqui uma oração. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos. Se você fosse bem sincero com você, nesse momento, pensa assim: o Espírito Santo está aqui hoje. Deus, a gente orou aqui de manhã, Deus falou mais uma vez: o Espírito Santo está aqui todo domingo de manhã. Todo domingo. Irmão, querido, não importa se você tem um dia de igreja, um mês, um ano, se você tem 10, 20, sei lá, 30 anos de igreja, não importa. Se o Espírito Santo está falando com você essa manhã, amém? Faz com que você continue de olhos fechados. Você diz assim: Senhor, me ajuda, eu não quero ser morno. Se o Espírito está falando isso para você, levanta sua mão no seu lugar para a gente orar. Senhor, eu não quero ser morno. Eu não quero ser um crente morno. Eu quero ser discípulo de Cristo. Senhor, eu quero ter compromisso contigo. Eu quero, Senhor, ser um instrumento de Deus nessa terra. Eu quero ser frio, aquele que mata a sede, Senhor Deus amado. Aquele que é um instrumento de Deus para levar a água que mata a sede dos sedentos. Eu quero ser quente, aquele que é instrumento de Deus para levar a alívio aos que estão cansados e oprimidos, ó Deus amado. Senhor, eu não quero ser morno. Eu quero mudar de vida. Eu quero que a minha casa mude de vida. Eu te peço nessa manhã, então, se você está assim, levanta bem alto e vamos orar. Senhor Jesus, olha essas mãos levantadas, olha a sinceridade de coração. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, glória ao teu nome, Senhor. O Senhor que hoje está passando nessa igreja, como o Senhor passava, da mesma forma, aquele Senhor do início de Apocalipse, que tinha olhos como chama de fogo, pés reluzentes como latão, e que, Senhor, passava no meio, Senhor Deus amado, dos candeeiros, aquele que passava nas igrejas do Apocalipse da Ásia Menor, é o mesmo que passa no meio dessa igreja hoje, aleluia. É o mesmo que nos exorta a mudar de vida, Senhor, a sermos discípulos verdadeiros, a não sermos mornos, ó Deus amado, a não sermos Laodiceia. Pai, tira a Laodiceia do meu coração, tira, Senhor, dos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos, tira de nós o comodismo, Senhor, de uma vida, Senhor, onde não há problemas, Senhor, onde não há tribulação, Senhor Deus amado, onde somos supridos, ó Deus, e isso nos basta, Senhor. Tira-nos disso, de simplesmente nos acomodarmos, Pai, mas sermos teus instrumentos nessa terra, influenciarmos vidas em nome de Jesus, levarmos a água que mata a sede, Senhor, levarmos, ó Deus, as águas, ó Deus, que trazem alívio em nome de Jesus, a termos a comunhão com o Senhor. Senhor, nós abrimos a porta que o Senhor está batendo, Senhor, nós abrimos essa porta para que o Senhor entre, para que o Senhor venha cear comigo, cear na minha casa, cear com a minha família, Senhor Deus amado, ter essa comunhão que o Senhor deseja, que produz mudança, que fala ao meu coração, que traz cura, que traz libertação, Senhor, que traz transformação, que traz alívio, Senhor, oh Deus, o Senhor
Pai Santo, que traz cura nas emoções, que traz cura na alma. Glórias ao Teu nome. Entra na vida de todos, entra nos corações hoje, Senhor, que entendem isso, que precisam mudar. Senhor Deus, entra em nome de Jesus, para sermos o que o Senhor quer que sejamos, para estar aonde o Senhor quer que estejamos, Senhor Deus, para amarmos o Senhor, que o Senhor quer que nós venhamos a amar, para detestar o que o Senhor quer que nós venhamos a detestar nessa vida, Senhor Deus. Senhor, a frieza espiritual, Senhor, que o Senhor possa nos dar hoje estas vestes, oh Deus, o Teu colírio, Pai, para tirar a nossa cegueira, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos que o Senhor possa nos dar o Teu ouro verdadeiro, os Teus valores, a riqueza do céu na nossa vida, Pai. Te pedimos isso nessa manhã. Abençoa os meus irmãos, abençoa as vidas. E Senhor, se alguém hoje que quer entregar a vida para Jesus, online, que vai ver esse culto depois, Senhor Deus amado, dentro do que o Senhor quiser, Senhor Deus, que quer entregar a sua vida hoje, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego o meu coração, a minha vida nas Tuas mãos. Me transforma, entra na minha casa, ceia comigo, Senhor, cumpre em mim o Teu querer e a Tua vontade, e escreve o meu nome no livro da vida. Eu oro em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é bom. Glória a Deus.